Você já percebeu quanta riqueza e prosperidade os pobres geram na nossa sociedade? É isso mesmo, você não ouviu errado não. Pensa comigo, o dinheiro dos pobres movimenta toda a economia do planeta e ainda patrocina a corrupção. O governo precisa do dinheiro dos impostos que os pobres pagam. Os bancos precisam do dinheiro dos juros que os pobres pagam. Os empresários precisam do dinheiro do consumo dos produtos que os pobres compram. Os líderes religiosos precisam do dinheiro do dízimo que os pobres dão. Os investidores no ramo de imóveis precisam do dinheiro dos aluguéis que os pobres pagam. A mídia precisa da publicidade. Os artistas, os jogadores precisam do dinheiro dos shows. Os criadores de infoprodutos precisam do dinheiro dos alunos. A indústria farmacêutica e a máfia da doença precisam do dinheiro dos doentes. E assim indefinidamente. É bom lembrar que no topo desse modelo não há lugar para todos. Só cabe 5% da população. 95% tem que permanecer exatamente onde está, bem longe da informação. Daí a razão de um sistema educacional que não estimula a ambição, condiciona as pessoas a permanecer na zona do conformismo, do medo, da descrença e da mediocridade. Tudo neste modelo de economia coopera para explorar recursos na base da estrutura social e concentrar esses recursos nas mãos de poucos que se posicionam no topo da estrutura social. É a verdadeira pirâmide. Enquanto o dinheiro dos pobres movimenta toda a riqueza do planeta, o povo, sem entender o movimento do fluxo de caixa na sociedade, é condicionado a acreditar na escassez e na miséria como fatalidade ou pior, vontade de Deus. Quando eu digo que tudo coopera com esse modelo, eu estou querendo dizer o seguinte: a escola, com seu modelo de educação prussiano retrógrado, nos programa, nos condiciona para gerar renda no quadrante E, um dos quadrantes mais limitados em todos os sentidos, que foi projetado para atender a demanda da era industrial. Nesse quadrante, nós aprendemos a nos objetificar, a transformar a nossa vida em produto, a vender esse produto a preço de banana para os donos dos meios de produção. A religião, paralelamente, nos domestica para o servilismo e para o conformismo. Seu papel dentro desse modelo é implantar crenças subconscientes de que a prosperidade é uma afronta ao Criador, de que a virtude é ser pobre, obediente, dócil, servil, conformado, resignado à pobreza, resignado ao sofrimento e resignado à doença. Ironicamente, a religião precisa do nosso dinheiro e ela incentiva a objetificação da vida em troca de salário, do qual ela retém 10%. O governo fortalece a ilusão de que nós somos dependentes da economia do mundo e de que as condições externas determinam a nossa qualidade de vida. Uma total inversão da verdade, pois o único poder que opera no mundo reside em nosso espírito. E assim como Deus prosperou Isaac nas piores circunstâncias, Ele também pode nos prosperar independente das condições socioeconômicas. A palavra de Deus diz que a bênção de Deus é que enriquece. Então toda prosperidade está disponível para nós no Espírito. E em vez de procurar essa prosperidade em governos, em condições externas, as pessoas deveriam estar sendo ensinadas para buscar a prosperidade no Espírito, no mundo espiritual, no reino de Deus. E só então essa prosperidade que já pertence a nós por herança se manifestaria na realidade material. E no lugar disso, o que nós temos? A idolatria. A crença de que as condições determinam a nossa prosperidade. A crença de que governos podem facilitar ou dificultar a nossa vida. A crença de que há algum poder fora de nós influenciando a nossa vida. Quando na verdade o único poder, criador de todas as coisas, capaz de mover montes e montanhas, reside em nosso espírito e é voltado para o espírito que deveria estar sendo e condições externas.
uma completa inversão da vida no espírito. Enquanto o governo entra com pão, com seus programas sociais que nada mais são do que consolo para os que se comportam como servilismo, a mídia entra com circo, com entretenimento, com as novelas, com as séries, com o futebol, com a publicidade. E isto funciona como um ópio, um anestésico coletivo. Desta forma, o povo, depois de vender 1/3 de suas vidas, mantém suas mentes cansadas, ocupadas com a fantasia, retirando dali a emoção que eles não vivem no seu dia a dia, adiando sonhos, calando parte da falta de sentido que gera tanta angústia existencial. E o cérebro, que naturalmente tende a economizar energia, se abstém da difícil tarefa que é pensar e raciocinar. Mas agora eu te convido a fazer o inverso, a despertar desse sono hipnótico. Nada vai mudar enquanto a humanidade continuar no automatismo do condicionamento. A riqueza que está no topo da estrutura social é gerada na base, pelos pobres, porque somos em maior número, principalmente através do trabalho empregatício e do consumo massivo. Me diga que eu estou errado quando eu afirmo que todo o seu salário fica nas mãos dos donos do comércio local. Quanto do que você gera vendendo sua vida fica com você para que você possa investir nos seus sonhos. Me diz que eu estou errado quando eu digo que você transforma sua vida em produto, vende barato, a preço de banana e com dinheiro você paga para viver. Enquanto as pessoas continuarem alienadas, a prosperidade vai ser propriedade de poucos e a escassez o ninho de muitos. Por que razão você acha que as pessoas têm tanta dificuldade em compreender um modelo de economia que entende que a riqueza está na base e que deve permanecer na base? Não seria isso natural? Não é óbvio? Que mecanismos, que crenças e preconceitos o sistema condicionou na mentalidade para que as pessoas não enxerguem? São crenças que não se sustentam quando submetidas à matemática e à lógica. Por isso as pessoas se recusam a conhecer a matemática por trás do novo modelo de economia, por causa da dissonância cognitiva. Assim, elas não poderiam mais dar desculpas do porquê permanecem escravizadas e se deixam tosquiar de forma tão escancarada. Por que você acha que as pessoas preferem continuar sendo exploradas em benefício de poucos do que se unirem para gerar prosperidade compartilhada? Por que as pessoas acham justo que empresários, donos dos meios de produção, lucrem 30%, 50%, 100% sobre suas necessidades de consumo, mas não acham justo que o modelo de economia destine 35% dos lucros, que é gerado pelo consumo, aos próprios consumidores? Será que é tão difícil assim imaginar 35% de toda a riqueza gerada na base sendo distribuída na base? É uma questão matemática. Pegue os números e entenda por que as probabilidades de você prosperar nesse modelo são de 1 em 1 milhão. Não há harmonia nesse modelo. Não há justiça nesse modelo. Não há meritocracia nesse modelo. É um jogo de cartas marcadas do princípio ao fim. Ou você é o explorador ou o explorado. Ou você está no topo drenando os recursos das massas, ou você faz parte das massas tendo seus recursos drenados pelos donos dos meios de produção. Se você está cansado de ver toda a sua prosperidade, a prosperidade que Deus te deu o dom de gerar, sendo drenada todos os meses, e se você possui um resquício de consciência de que você está sendo saqueado, tosquiado em prol do sistema, enquanto os seus sonhos são sacrificados, considere a possibilidade de conhecer o modelo de consumo inteligente, onde a prosperidade fica na base e se move na base por meio da economia compartilhada. Você pode escolher se continua com a sua mentalidade moldada pelo sistema que está jogando contra você, ou se luta pela transformação através da renovação da mente. E é nesse ponto que eu posso te ajudar enquanto psicóloga.